E aí, gente, um bom dia para vocês. Agora vocês estão me ouvindo aqui, o microfone estava mutado. Para você que já está aqui, um bom dia para você. A Marília está falando bom dia, bora tocar o terror na terra. Bom dia, Aline. Bom dia, Sival. Bom dia, Wellington. Bom dia a todos vocês que estão aqui nesse grande movimento todos os dias, 7h12 da manhã, 12h12 e 19h12. Para mim aqui é um motivo de muita alegria, de muita honra estar aqui nesse momento, me encontrando com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Diego Neves, já estou aqui no ecossistema há quase 3 anos, sou a pessoa responsável pela comunicação, responsável por todo, né, esse mecanismo onde a gente coloca em exposição aí a marca do Pablo. Eu estou como CMO do grupo, estou como gestor aí da Marçal Digital e cuido de toda a aparição do Pablo, tudo que você vê aí em relação às redes sociais. Inclusive, ontem entrou um vídeo extremamente importante para tudo que nós estamos construindo aqui em relação ao La Casa. A gente aborda uma garota de programa e isso tem sido uma jornada incrível para nós. Imagina só, nós decidimos fazer essa abordagem e o engraçado é que eu estava num dos carros, né? O Pablo mais o Marcos fizeram uma oração ali e falou assim: se for da vontade do Senhor, que a gente encontre a primeira pessoa que a gente conversar, que ela possa abrir espaço para esse diálogo aí. E Deus foi muito generoso com a gente. A gente está mostrando para vocês aí, 9h da manhã, daqui a pouco, vai sair nos canais oficiais do Pablo o que foi o desfecho final. Se ela aceitou, se ela não aceitou, você vai entender o que foi essa jornada. Não foi nada fácil, eu preciso te dizer isso. Mas foi algo que mexeu muito comigo, mexeu muito com todos nós, e a gente tem aprendido bastante sobre essa questão mesmo, da pessoa muitas vezes abrir mão ali de algumas crenças, abrir mão de limitando para dar um próximo passo. Eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto que talvez seja um dos assuntos que mais atrapalham as pessoas. Um assunto que tem feito muito, mas assim, a diferença na vida das pessoas. O assunto é sobre a autoimagem. A gente fica vendo que muita coisa que está ligado aí na sua timidez, no que você tem feito, no que tem impedido você realmente de se posicionar no digital, está ligado na autoimagem. A autoimagem é realmente a forma como você vê, mas o pior não é sobre a forma como você vê, é a forma como você se vê segundo a lente dos que te criaram. Então, é muito complexo isso. A gente muitas vezes tem um equívoco muito grande em relação à autoimagem. E você tem que ficar assim, extremamente posicionado nisso para que, se você tiver com um problema na sua imagem, isso pode trazer para você um problema gravíssimo. E aí fica aqui um questionamento no ar. Como que tem sido a sua jornada? Eu fico vendo que a gente recebe aí por dia milhares de vídeos para as pessoas que estão sendo selecionadas, para a gente selecionar aí novos participantes para o La Casa. E tem gente que olha para si, olha para o que ela representa e não consegue ter segurança o suficiente nem para gravar um simples vídeo como esse. Tem gente que trava num simples vídeo como esse. Ontem eu fui fazer uma palestra, não é imersão, e eu estava ali naquele momento palestrando, e uma pessoa estava gritando assim, com vontade de participar da imersão. Gritando que eu falo, ela estava inquieta. E eu nem tinha, assim, dado espaço para pergunta ainda, ela levantou a mão, acenou, e eu vi que ela estava angustiada, eu falei, eu vou dar oportunidade para ela. Essa pessoa pegou o microfone, e ela precisava falar. Eu percebi que aquilo ali para ela era um motivo assim que ela criou justamente para ela viver essa experiência de falar. Ela precisava assim falar, colocar para fora. Eu percebi que isso era o grande lance de ontem. E o engraçado é que essa pessoa estava com a esposa, né? Então era o marido ali, já estava com a esposa
E ela virou e falou assim: Diego, eu amei aqui você falando de branding, de comunicação, de como a gente pode se posicionar. Mexeu muito comigo tudo isso aqui. Mas, cara, eu não consigo colocar para fora. E ele estava angustiado, assim. Ele pegou o microfone, ele não estava só nervoso. Ele estava angustiado porque ele não conseguia colocar para fora aquela mensagem, aquilo que ele faz. E eu fiquei olhando e ouvindo ele, dando espaço para ele falar, e a esposa dele cutucava, que eu comecei a fazer algumas perguntas. Mas o que que você deseja falar? Qual é a sua mensagem? E cada pergunta que eu fazia, a esposa dele ficava assim cutucando e colocando pressão para ele falar alguma coisa. Fala disso, fala que você tem facilidade com isso. E ele às vezes repetia, e aí ele estava naquele momento muito pressionado. E ali eu vi o quanto ele estava com um problema na imagem, de como ele estava se vendo. Ele estava naquele momento ali não se sentindo capaz para fazer aquilo. E eu fiquei ouvindo, questionando ele, deixando ele falar. Eu não fiquei focado na pergunta, eu fiquei focado em deixá-lo viver aquela experiência. Imagina só, tipo, ele falando, parece que era libertador para ele. Ele estava assim, cara, eu preciso falar. E à medida que ele foi falando, eu fui percebendo que aquilo era um desbloqueio na hora da palestra. E eu fiquei imaginando quantas pessoas vivem esse tipo de tormenta. Imagina o quanto isso é grave. E para você que está aqui hoje, nessa manhã, a gente está falando de autoimagem. A pessoa que ela tem muito medo de errar, ela tem a autoimagem fraca. A pessoa ela fica com tanto medo de errar que ela faz todo o ensaio mental extremamente negativo naquele contexto assim, eu vou subir no palco, eu vou errar, ela atrai tanta essa energia que ela já sobe sem nenhum tipo de segurança possível. E esse excesso de medo de errar mostra o quanto essa imagem, essa autoimagem, a forma como ela se vê tá fraco, tá baixo. E aí eu te pergunto nessa manhã, como tem sido a sua autoimagem? Como tem sido a forma como você se vê? Como tem sido a maneira como você se coloca numa prova e você realmente consegue dar vazão no seu sentimento, da maneira como você se posiciona? Você tem que entender que é muito complexo você viver uma vida inteira com esse problema. Você tem que entender que você precisa realmente abrir os seus olhos para isso. Porque senão, você vai viver essa angústia que eu vi ontem nesse cara. E o engraçado é que ontem eu fiquei percebendo só esse tipo de problema. E aí a penúltima pessoa que foi me fazer uma pergunta era o filho dele. Você não vai acreditar. O pai fez essa pergunta, a mãe estava pressionando. Eu percebia que ele estava com um problema ali de autoimagem. Eu vi que aquilo ali estava realmente complicado para ele. Mas ele viveu aquele momento, ele se enfrentou, ele se posicionou, ele fez tudo para que as pessoas percebessem ali que ele estava se desafiando e foi bom para ele, foi um momento de cura. E aí eu estava quase terminando, o filho dele levantou a mão. E eu sabia que era o filho, só que eu fiz de conta que não sabia. E aí ele pegou o microfone muito inseguro, tremendo assim. Eu percebi que ele não estava confortável. E aí o filho dele falou assim: Diego, como que eu faço? A nossa família tem uma empresa de engenharia. Eu estou realmente ali à frente, muitas vezes participando de algumas reuniões. Eu tenho 18 a 19 anos, uma coisa assim. Como que eu faço para eu ser respeitado pelos clientes como alguém de autoridade? Só que para ele formular essa pergunta como eu estou fazendo para você, ele estava assim totalmente descontrolado assim emocionalmente. Ele tremia, eu via que ele estava desconfortável, eu vi que falar no microfone não foi fácil. Só que ali o símbolo maior era a insegurança. E o mais dolorido, que talvez vai ser um grande ensinamento para vocês, é que se você é pai e mãe,
Se você é uma pessoa que está com problema na sua autoimagem, se você está com problema de enxergar a sua verdadeira identidade, a maneira como você se posiciona, isso vai reverberar de forma negativa na sua família. Ali eu estava vendo um pai com a autoimagem fraca e ao mesmo tempo eu consigo, assim, perceber o filho e o espelho do pai, inseguro, com dificuldade de falar, com dificuldade de se expressar. E eu não estou aqui para expor ninguém, mas que eu não estou falando nem o nome de ninguém, nem aonde eu palestrei. Mas o que eu estou dizendo para você é que isso, muitas vezes, está acontecendo na sua casa e você não está percebendo. Essa insegurança, essa alteração, essa maneira desequilibrada de como você enxerga a si próprio, pode estar atrapalhando de uma forma muito pesada aquilo que você está fazendo. Só que o mais triste é que isso não atrapalha só a sua jornada. Isso acaba influenciando de forma negativa também as pessoas que estão à sua volta, principalmente filhos. E eu via um pai com uma autoimagem fraca influenciando e construindo uma autoimagem fraca no filho. E eu fiquei observando aquilo. E o engraçado é que decidi falar sobre esse tema. Agora há pouco eu estava conversando com o Jonathan aqui, que é da nossa equipe, antes de falar disso. E veio essa história, eu fiquei aqui só fazendo o paralelo do quanto ontem eu percebi todas essas travas. E às vezes, para muitos, né, pensa assim, não, o Diego Neves vai lá palestrar, vai falar no evento, ele está focado no tema dele. Não. A gente está percebendo todas as camadas, a gente consegue identificar os bloqueios. Nós temos uma possibilidade, e a gente está sendo cada vez mais treinado aí pelo Marçal, justamente para notar esse tipo de dificuldade que cada um tem. E o nosso papel aqui é trazer isso, trazer luz para esse tipo de assunto, para que você consiga abrir os seus olhos e começar a se posicionar. E aí eu pergunto, você está vivendo em algo parecido com isso? Você está vivendo? Eu estou vendo eu e meu genro, a Maria está escrevendo aí. Tem pessoas que estão se identificando exatamente com o que eu estou dizendo aqui. E eu te pergunto muito, você tem vivido parecido? Muitas vezes a sua autoimagem ela não está entregando todo o potencial que você poderia entregar da sua segurança. Você tem que entender realmente, porque esse desequilíbrio ele diminui muito a sua potência. Ele diminui muito tudo que você tem de projeção. Você tem que abrir os seus olhos para isso, porque imagina o quanto isso tem impedido você de avançar. Fabrício escreveu assim para mim: parece que você está falando de mim. E tem gente que está aqui realmente se conectando totalmente com tudo que a gente está explicando. Deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoa que está abrindo os olhos nessa manhã. Talvez esse aqui é o símbolo de hoje, 27 de abril. O dia de você abrir os seus olhos, dia de você compreender o quanto essa jornada de uma autoimagem desequilibrada, uma falta de você realmente assim olhar para a sua identidade de forma plena, o quanto isso impede você de ter um posicionamento extremamente adequado para que você possa colocar toda a potência para fora de tudo aquilo que você tem capacidade para fazer nessa terra, como um governante. E aí eu fico percebendo assim, Diego, por que você traz um assunto como esse num sábado? Por que a gente está falando disso? Porque talvez hoje é o dia de você se libertar, de você abrir os seus olhos, de clarificar, de trazer luz para isso. Quem sabe amanhã você poderia ter a mesma atitude desse pai, desse filho, mas amanhã você consiga abrir os seus olhos e realmente assim entender que nessa jornada
Você tem que ser autorresponsável. Você precisa corrigir. Você precisa olhar para a criação, para aquilo que o Senhor nos deu. A natureza, ela é maravilhosa. A natureza, ela mostra em cada um dos seus elementos, na maneira como ela se comporta, o quanto a gente pode ser seguro, o quanto a gente pode ter essa insegurança na hora de falar, de fazer e de agir. Porque existe uma perfeita harmonia na natureza. E eu não falo só de beleza nesse momento, eu estou falando aqui realmente de um contexto onde a criação ela é muito bela, ela é muito plena. E nós somos uma criação perfeita de Deus. E a gente pode avançar nisso. A Isabel falou assim, engraçado, ontem eu falei sobre isso com um aluno da escola. E eu tenho sempre esse cuidado de trazer para vocês, porque tem tanta coisa que atrapalha a gente de avançar. E hoje aqui eu estou falando um pouco de autoimagem, mas tudo aquilo que é uma crença que te limita vai impedir você de dar um próximo passo. E às vezes nós somos configurados desde a nossa infância para ser uma pessoa muito limitada. Eu fico vendo a relação que eu sempre tive com a minha mãe. Minha mãe sempre respeitou muito as minhas decisões, mas ela foi mãe do ponto de vista de querer me proteger em tudo. E tudo que ela fez ao longo de todos esses anos foi tentar, de alguma forma, me proteger e eu ficar no controle dela. Só que desde os 18 anos eu decidi sair de casa, nunca mais voltei, me casei, hoje tenho filho, tenho a minha família, tenho um respeito, um carinho muito grande pela minha mãe, mas eu preciso te dizer, ela sempre buscou ali controlar um pouco, me fazer ficar perto dela, e quando eu falei que eu ia mudar para ela, foi uma afronta, mas ela entendeu depois o processo. Mas eu fico percebendo que culturalmente nós somos programados para justamente a gente ser inseguro, a gente ter dificuldade de olhar para a nossa autoimagem da maneira como a gente poderia olhar com essa plenitude. A gente é treinado muitas vezes em crenças que impedem a gente de avançar. Não sei se vocês têm acompanhado a nossa saga de um programa novo que nós criamos, chamado Marçal Talks. Eu preciso te dizer, isso é um programa de TV gigantesco. É um programa de TV, eu tô te falando. E eu fico vendo o Diego Neves criança, que nasceu numa cidade muito pequena, no interior de Goiás, uma cidade com 30 mil habitantes. Você não sei se tem alguém aí da cidade de Iporá, se tiver, fala aí, tanto aí no Instagram ou no YouTube. Mas eu nasci nessa cidade muito pequena e sempre tive ali, né, uma visão um pouco mais expandida, mas mesmo assim, por estar naquela condição e naquela cidade, com algumas limitações. Talvez a forma de agir para mim sempre foi mais desafiadora, porque ali naquele contexto, eu tinha uma maneira de pensar e de agir mais limitada, porque meu mapa de mundo era muito pequeno, eu conhecia tudo em torno daquela cidade. Imagina, em um mundo tão grande como esse. Tem gente escrevendo aí, ó. A Graça falou, conheci Porá. Damas Marla falou assim, de Goiás sim, ela sou de Caldas Novas. Tem gente aí que conhece a minha cidade. Ó, o Paulo aí, ó. O Paulo conhece ele desde criança aí, amigo de infância, e Porazão de Açúcar. Então, o que eu tenho que dizer para você que naquelas condições, da maneira como eu pensava ali, a Cristina falou assim, você é da mesma cidade do Nésio, Diego? Sim, eu e o Nésio, nós nascemos na mesma cidade. A Elis, mãe do Nésio, também nasceu nessa mesma cidade. Uma cidade chamada Iporá, fica no interior de Goiás. Moro em Mineiros. Ó, a galera toda escrevendo aí. Tem gente ali próximo de onde eu nasci. Oi, a minha família é de Iporá, todos conhecem você. A Tatiana falou isso, Tatiana Vilela Leite.
Olha só, ó, eu fico feliz. Iporá está sendo uma cidade conhecida, a capital dos muladeiros, a Tatiana falou. Exatamente, a capital dos muladeiros. O que que eu quero falar para você? Eu tinha uma maneira de interpretar as coisas. Eu tinha uma maneira de enxergar ali as coisas. E aí o que que acontece? O Pablo ele chega para mim numa sexta, me chama na sala dele, tava só eu e ele ali. Diego, eu quero criar um programa. Imaginei de fazer assim, eu sei que a gente tem condição de fazer, tem estrutura. Ele sabe que eu tenho já experiência nisso. Eu estou há quase 20 anos na comunicação e já tive oportunidade de fazer várias coisas parecidas. E ele falou para mim, eu quero criar, e eu queria rodar na quarta. E pronto. Talvez ali em 40, 50 segundos de conversa, ele me brifou todo o Marçal Talks. O Diego Neves, lá de 18 anos, 17 anos, morando em Iporá, se ele recebesse essa demanda com a forma limitada que ele enxergava para o mundo, sinceramente eu falaria muito fácil para o Pablo, não existe. Gente, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem qual estrutura a gente vai usar. Eu nem sei se dá tempo da gente preparar um programa de TV em 4 dias. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer esse negócio acontecer? Não tem jeito. Só que não foi assim a minha reação. A partir do momento que você tem uma autoimagem realmente forte, a partir do momento que você começa a se posicionar como nunca, que você vai quebrando todos esses bloqueios que estão te impedindo de avançar, toda essa crença limitante que vai colocando um monte de barreira imaginária para você avançar, não é esse tipo de atitude. Eu só virei pro papo, pode ficar tranquilo, vai rodar o programa. Eu fiz uma reunião com todos os setores, nós criamos um programa onde nós trabalhamos sábado, domingo, segunda e terça. Quarta-feira, nós estávamos 8 horas da manhã gravando o primeiro programa. E talvez você pense assim, Diego, é só juntar as câmeras, colocar no auditório, colocar gente e gravar o programa. Você não sabe o que significa colocar 500, 600 pessoas em um auditório, em um tempo tão curto como esse, convidar 10 pessoas para participarem como entrevistados. E foi exatamente isso que nós fizemos. E para mim foi um motivo de honra, porque nós tivemos ali o Celso Portiolli como um dos convidados. E eu fiquei muito feliz de poder executar esse projeto, de envolver a nossa equipe gigantesca, que foi muita gente para que tudo isso acontecesse. Ninguém faz nada grande sozinho, e graças a Deus que nós temos pessoas especiais que estão firmadas aí no propósito, que estão envolvidas para que tudo isso acontecesse. Mas Deus me deu ali a oportunidade de ser um guia para que tudo isso se direcionasse. E deu certo. E tem sido uma jornada incrível. Eu até publiquei um vídeo e deixei em destaque lá no meu Instagram, no Diego Neves Lab. Depois vai lá assistir esse vídeo. Esse vídeo é uma brincadeira que o papo depois da live fala assim: Diego, eu pensei que nem ia dar certo esse negócio aqui, mas eu vou chamar isso aqui de MVP. Ele tirando onda, mas para mim foi um motivo de muita alegria. Não foi por executar o programa. Isso aí a gente já teve oportunidade de fazer em alguns momentos, né, da nossa vida. Não foi pela execução do programa, mas foi por perceber que o Diego Neves, lá de 18 anos, de 17 anos, de 16 anos, que morava numa cidade que tinha uma visão de mundo, é totalmente diferente do Diego Neves de agora, com 34 anos. É totalmente diferente, assim, a segurança que eu tenho, a maneira como eu consigo resolver os problemas da minha cabeça, a maneira como eu consigo ter uma voz de liderança para envolver multissetores para que tudo aconteça. E eu tenho que ser, assim, muito honroso aqui com o Pablo. O Pablo tem sido esse cara, assim, que me dá uma linha
de evolução e de aceleração muito grande. Estar próximo a ele, assim, tem me feito acelerar muito. E não só a ele. O Nésio, para quem não sabe, tem muita gente falando aqui, nossa, é da mesma cidade, né? Sim, o Nésio foi meu padrinho, assim, foi ele que me deu essa possibilidade de me aproximar do ecossistema. Eu não conhecia o Marçal. E o Nésio, ele foi CEO por um tempo ali, né, do Pablo, ali de todo o ecossistema há um tempo atrás. E a gente se conhecia de Goiânia. Nós frequentamos uma igreja por muito tempo. E o Nésio, ele teve o cuidado, assim, sabe, de me convidar para fazer uma demanda específica de uma empresa que eu tenho para atender o ecossistema. Eu atendi o ecossistema, a gente foi se aproximando. Eu tive uma oportunidade de ficar um bom tempo com o Nésio ali. E foi muito gostoso, aprendi muitas coisas com ele nessa evolução que ele estava vivendo e pude contribuir com muita coisa que eu tinha facilidade, que era a comunicação, que era muita coisa ali envolvida junto com o time dele. E como foi legal, gente, viver essa jornada de me aproximar desse ecossistema. O Ness foi meu irmão, assim, um cara que trouxe para mim essa porta, né? Abriu essa porta para que eu pudesse estar mais próximo de todo esse movimento. E depois que a gente foi avançando, que eu tive a oportunidade, fui convidado para fazer parte aí da Marçal Digital, depois como CMO do grupo, enfim. Eu fui me aproximando também de pessoas muito especiais, que eu sempre gosto de citá-las, que não sei se todos têm a oportunidade de acompanhar, mas o Tássio, o Renan é um outro irmão que Deus me deu, sabe? O Tássio é um cara também do estado de Goiás, nasceu numa cidade menor, mas morou muitos anos em Anápolis, que é ali a região metropolitana de Goiânia. E é um cara também com um coração incrível, que me ensina muito. Um cara que me dá aula de nobreza, de muitos assuntos assim que me fez evoluir bastante. E tem vivido também uma curva de crescimento que assim, eu fico aplaudindo de pé. Do quanto eu tô feliz de ver ele crescer tanto assim. Marcos Paulo, meu Deus, é difícil falar dessa galera toda do nosso ecossistema, porque cada pessoa tem um valor muito grande. E Diego, você está falando agora das pessoas, mas aonde você quer chegar? Eu sou muito grato, gente. Sou muito grato por tudo isso que eu tenho vivido. Muito grato por fazer parte de toda essa jornada, desse ecossistema, e do quanto eu acelerei essa maneira mais madura de me enxergar, de me posicionar, enfim, de alcançar esse lugar e de ter, né, essa segurança para executar tantos projetos, assim, de fazer tantas coisas gigantescas como a gente tem feito. O que eu quero dizer para você? Que hoje seja o seu dia do basta, assim. Que se alguém que está aqui nessa live, de alguma forma, percebeu uma linha que dá para você melhorar, que você gerou identificação com o que eu disse na minha história, que eu disse aí sobre a história do cara lá e do filho da palestra que eu comentei agora há pouco, que você comece realmente assim a fazer uma autoleitura e olhar o que você pode corrigir. Como que você pode abrir os seus olhos aí para dar um passo de avanço nisso? A Sara falou: manda um abraço para o Uruguai, um abraço para todo mundo aí desse país querido, Uruguai. O que você pode corrigir a partir de hoje? O que você pode fazer para que você não tenha essa autoimagem desequilibrada, essa autoimagem fraca? Que você comece realmente assim a se conectar com esse mundo num nível onde, peraí, eu não admito mais ser essa pessoa distante daquele propósito que o Senhor me chamou. Eu fico imaginando o mal que eu causaria por não estar no lugar que eu estou. Diego, mas como assim mal? Porque uma pessoa omissa com aquilo que foi chamada, uma pessoa cheia de crença que limita ela para fazer aquilo que ele foi chamado ou aquilo que ela foi chamada, pode estar parando uma geração.
E eu tenho consciência plena daquilo que o Senhor me chamou. Você que está nessa live, você que está aqui nesse grande movimento com a gente, todos os dias, 7h12, para quem me acompanha um pouco mais de perto, sabe que eu tenho aqui uma maneira extremamente aberta para olhar para cada um, sempre te vendo como uma marca. E o Senhor me deu uma inspiração que eu chamo vocês, não é de marca, eu chamo vocês de marcas vivas. Diego, o que é uma marca viva? A marca viva é uma pessoa que se despertou para a vida. É uma pessoa que ela não vai deixar ali a autoimagem desequilibrada atrapalhar ela de avançar. É uma pessoa que não deixa nenhum tipo de crença que está limitando ela, que está colocando essa barreira invisível impedir ela de avançar. E se você de alguma maneira se sente essa pessoa que está vivendo esse despertar, que entendeu que, peraí, eu preciso realmente me posicionar, eu não quero mais, não quero ser essa pessoa que não está pronta para dar esse passo, para subir no palco, para falar o que eu preciso falar, para me posicionar da maneira como eu posso me posicionar. Se você está se sentindo assim, escreve assim, ó, declara, vai lá no comentário, vamos escrever assim, ó, eu sou marca viva. E o que significa isso? Eu estou te mostrando que existe uma maneira para você se enxergar com muita pressão, como alguém que está se posicionando nessa geração. Alguém que não admite mais viver, mas assim, de maneira alguma, essa fase adormecida, essa fase desconectada realmente de toda essa pressão que você poderia colocar. Imagina você operando na 10ª potência, na potência máxima, naquilo que você pode mais performar. E tem muita gente escrevendo, eu sou marca viva. E por que eu estou escrevendo isso, Di? Porque essa manhã é um despertar para você. Essa manhã, talvez para algumas pessoas, está sendo um estilo de ativação que talvez essa pessoa que nem gravou o vídeo para participar do nosso reality show, ela vai gravar agora, porque ela entendeu que ela é uma marca viva, que ela está se posicionando. Então, por favor, comece a olhar para você com mais segurança. Comece a enxergar em você um estilo de vida, uma forma de se posicionar, uma forma de agir, uma forma de ser realmente esse representante dos céus aqui na Terra. Uma pessoa extremamente potente. Eu declaro que hoje seja realmente aqui um dia de despertar e libertar todos vocês. Que aqui estejam agora comentando nessas lives, tanto no YouTube quanto no Instagram, os novos grandes influenciadores dessa nação. Pessoas que vão alcançar uma geração inteira. Pessoas que vão alcançar várias nações. Gente que vai ser uma voz de resposta para uma geração inteira. Marcas vivas, pessoas posicionadas que não vão admitir mais perder espaço porque estão limitadas em algo. Que você abra os seus olhos e que essa manhã seja uma manhã libertadora. Que você comece a todos esses limitadores imaginários que estão barrando você. Porque não existe essa barreira física, essa barreira ela é imaginária. Ela é invisível. Você que construiu, parece que ela é muito pesada, parece que ela é difícil, parece que você não consegue avançar. Mas ela não existe. Você tem uma capacidade ilimitada. E essa capacidade é limitada porque o Senhor é contigo. Agora imagina você andando segundo o favor de Deus, aquilo que o Senhor te chamou. Não existe limite para aquilo e para o lugar onde você pode chegar. Que essa seja uma manhã extremamente libertadora para sua vida e para sua família.
Que essa seja uma manhã para realmente fazer uma diferença na sua vida, na sua família, em tudo que você está projetando. Senhor, em nome de Jesus, abra os olhos dessas pessoas. Abra os olhos dos seus filhos. Mostre para a gente uma potência que a gente ainda não percebeu. Que a gente consiga dar esse avanço a partir de hoje e não admita de maneira alguma ser alguém frouxo, limitado, sem pujança, sem força, sem punch, sem agressividade para agir naquilo que o Senhor nos chamou. Que o Senhor possa alcançar cada alma, cada coração aqui, para que a gente viva o extraordinário. Que aqui estejam as pessoas que vão fazer a diferença nessa geração. Que aqui estejam pessoas que não estão mais adormecidas. Gente que despertou, que se tornou a partir de agora uma marca viva nessa geração. E que vai produzir vida em muitas e muitas pessoas. Nós estamos vivendo talvez uma das gerações mais doentes emocionalmente de todas. Imagina só você sair dessa passividade e começar a entrar numa plenitude onde você vai realmente transbordar e alcançar uma geração. Sinceramente, dê atenção a partir de hoje para você alcançar essa multidão de gente. Que essa manhã seja esse símbolo perfeito, maravilhoso, potente, para você se despertar, para você realmente dar o seu passo de fé, agir naquilo que ele te chamou. Imagina só você usando todo o seu potencial. Todos os dons, todas as ferramentas, a sua comunicação, a maneira como você se porta, a maneira como você realmente alcança as pessoas. Imagina só a quantidade de gente que você tem condição de alcançar. A Maria Brito escreveu assim, ó, eu recebo essa palavra de libertação. E, sinceramente, o foco nem é libertar ou não libertar. O foco é fazer você se enxergar a partir de agora. Mas eu sei que tem pessoas que estão entendendo aqui que isso aqui é uma libertação. É muito forte isso. A Giane escreveu assim, tenha reverência, menino, tira esse boné. Ô, Giane, eu de verdade espero que, assim como o Senhor tem me entregado uma liberdade, onde Ele conhece o meu coração, Ele sabe como eu estou aqui nessa live, que Ele também possa trazer clareza para você. Eu garanto para você que não é um boné que me impede de estar próximo do Senhor. Eu nem uso muito boné, acordei mais cedo aqui, coloquei o boné porque meu cabelo não estava legal como eu gostaria, mas não é o boné que impede de fazer aquilo que eu tenho que fazer, enfim. Não impede eu de estar aqui me posicionando e alcançando pessoas que precisam aqui receber essa mensagem. Sinceramente, isso é uma visão que eu peço ao Senhor que Ele te dê essa clareza. Porque essa maneira limita muito a forma como você enxerga as coisas de Deus. E eu te garanto que não é o boné que impede dessa mensagem aqui acontecer. E aí tem gente que tá falando assim, mas como assim? A pessoa tá preocupada com o boné da outra? Não, tá tudo bem. Tem gente que acredita de eu estar aqui em casa, no quarto aqui, com boné, eu tô tirando a reverência do que eu tô falando. Não, tem nada a ver isso. Sinceramente, o mais importante aqui nesse rolê todo é que essa mensagem seja dita e ela alcance o coração das pessoas. O importante é o coração. O importante é a sinceridade, a maneira como a gente se coloca aqui. E são crenças que muitas vezes vão limitando a maneira como você percebe. Enquanto eu estou aqui falando uma coisa tão poderosa que está despertando tanta gente, tem pessoa que está preocupado porque eu estou usando um simples boné. É muito engraçado isso, mas está tudo bem. Eu já fui assim, eu já tive a minha maneira de enxergar e, enfim,
e de ver exatamente de um jeito mais limitado as coisas. E eu não te julgo, pelo contrário, eu peço que o Senhor esteja trazendo para você, sinceramente, uma visão mais aberta, porque nós podemos alcançar uma multidão, e tem gente que eu vou alcançar talvez usando o boné. Engraçado isso, né? Então, gente, que você pegue hoje essa palavra e use aquilo que faça sentido para sua próxima, para o seu próximo passo, para sua nova fase, assim. Por favor, abra os seus olhos para você viver uma experiência muito potente naquilo que ele te chamou. Não admita nenhuma crença limitada, nada que você está fazendo agora te impedir de avançar. Porque se eu pensasse dessa forma, talvez eu nem entraria aqui de boné. Eu ia falar, não vou fazer essa live hoje não. E já passaram por aqui mais de 3.000 pessoas em todos os canais. 4.000 pessoas, acabei de ver aqui o número. Em todos os canais já passaram mais de 4.000 pessoas. 4.000 pessoas não estariam ouvindo essa mensagem se eu pensasse sobre o boné. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, Pai, porque eu abri os meus olhos e eu não deixo nada ficar me impedindo de dar esse próximo passo. Talvez eu poderia falar, meu Deus, meu cabelo não tá tão legal, eu não vou aparecer. Não, eu coloquei aqui um boné e falei, eu vou fazer a live. O Pierre falou assim, 4.000 vidas impactadas, exatamente. Porque cada um de nós somos uma voz aqui. E eu me levantei e falei, a gente vai fazer essa live. Essa live ela precisa alcançar muita gente. E nós estamos aqui. Tem gente me perguntando qual que é seu nome. Meu nome é Diego Neves, para você que não me conhece. A Eliane falou assim, qual que é o seu nome? Diego Neves. Para quem quiser me acompanhar aqui, ó, tá aqui, ó, Diego Neves Lab, L-A-B. Alguém escreve no comentário aí para alguma pessoa printar, que talvez aqui fica pequeno o jeito que está escrito. Vocês podem me acompanhar aí nessa jornada. E, sinceramente, o mais importante aqui, nessa manhã, é que você abra os seus olhos para dar esse passo. Para você realmente dar esse passo, avançar e alcançar uma infinidade de gente. Que eu acredito que isso é o mais forte. Ó, tem gente escrevendo aí o Instagram, Diego Neves Lab. Que seja um despertar e que marcas vivas entendam o seu propósito nessa manhã. Tem gente que escreveu assim, ó. Cremildo escreveu assim, com boné ou sem boné? Vai! Eu gosto assim, ó. Não preocupa se você tá de boné, não. Só vai. Exatamente. Exatamente. Esse é o momento. Não me preocupa, não. Eu tô aqui e pronto. A gente tá passando a mensagem. Quero te falar algo. Para você que tá comigo aqui, faz a sua inscrição no lacasadigital.com.br. Tem um QR Code aí na sua tela. Você pode escanear isso, fazer seu cadastro, entrar no grupo oficial para ficar sabendo tudo que está acontecendo nesse grande movimento. Hoje nós selecionaremos aí, vocês vão ficar sabendo de muita gente nova que vai ser participante. Imagina a quantidade de gente que está perdendo a oportunidade, que talvez não vai ser escolhido, porque está preocupado se o vídeo está bom, com a necessidade de aprovação, com todas essas crenças que te limitam aí. A gente vai selecionar mais pessoas hoje, vai estar anunciando isso. Eu queria que você fizesse parte desse movimento. Sinceramente. O Maicon falou assim, uma dica para eu entrar no La Casa, grava o vídeo. Diego, eu já gravei, grava outro. Já gravei, grava mais um. Não fica parado. Diego, por que você fica pedindo para a gente gravar mais de um vídeo? Porque talvez um vídeo seu pode viralizar. E a chance dele, a nossa equipe ver esse vídeo é maior. Por isso que eu falo, todo dia grava um. Vem uma ideia, grava. Ah, mas os meus amigos estão tudo me criticando. Até que dia, até quando você vai ficar preocupado com crítica de amigo? Grava. Se um vídeo desse viraliza,
Imagina só o tanto de gente que você vai alcançar. Só vai lá gravar, urgentemente. Começa agora a colocar aí a sua mensagem para fora e alcançar a gente. A Ana falou: como isso? Como é isso? Grava um vídeo de quê? Grava um vídeo, publica no Reels, marca a hashtag lá Casa Digital 3 e marca o Instagram do Pablo, @PabloMarcal1, que toda a nossa equipe está monitorando essa hashtag e essas marcações o tempo todo. Grava urgente esse vídeo. Você pode ser o próximo selecionado aí do La Casa Digital. Daqui uns minutinhos, 9 horas da manhã, acredito que já esgotou, mas vai acontecer em Belo Horizonte uma palestra. Já esgotou, Jonathan? Já esgotou. Vai acontecer em Belo Horizonte uma palestra que já está lotada com o Pablo. O Pablo está chegando em Belo Horizonte, já está pousando em Belo Horizonte. Vai ter essa palestra 9 horas da manhã. Hoje ele tem 3 compromissos em BH. E eu tenho que te dizer algo. Você tem que viver essa jornada com a gente. Coloca para mim o /palestras aqui para falar um pouco sobre isso. Diego, eu gostaria de estar assim, presencialmente com vocês. Eu gostaria de conhecer o Marçal, gostaria de conhecer você, gostaria de conhecer todos do ecossistema. O que que eu faço? Existe um site chamado pablomarcal.com.br/palestras. Se você digitar isso, me ajudem aí nos comentários, pablomarcal.com.br/palestras. Ali tem todos os nossos eventos, tudo que está acontecendo nesse nosso grande movimento. Todos os dias nós temos palestras presenciais. Hoje, por conta desse compromisso do Pablo em Belo Horizonte, nós não teremos a palestra presencial, mas nós teremos a live à noite. Então, na plataforma aqui internacional, não teremos. A Mariana Sar falou assim: vem para Curitiba, fique ligada, porque já já a gente vai estar aí também. Quero dizer para você, o /palestras mostra exatamente tudo que está acontecendo. Eu preciso falar dos próximos eventos. Domingo, escreve aí nos comentários, domingo, escreve aí. Nós teremos a Batalha da Sabedoria. Quem é aluno do 10 em 1 do pior ano, quem é aluno do SPR3, vai acontecer aqui a Batalha da Sabedoria em Alphaville, no nosso maior auditório. Começa às 17 horas esse evento. Batalha da Sabedoria é simplesmente o evento onde nós vamos dar uma BMW e uma batalha de conhecimento que nós vamos criar ali. É um game show ao vivo, onde uma pessoa vai levar um carro. Essa BMW vai ser agora, domingo 28, às 17 horas, aqui em Alphaville, São Paulo, no nosso maior auditório. Então, se você quiser participar disso, basta você clicar aqui, só me dá um sinal aí, ô Jonathan. Se eu não me engano, é R$ 50 e pode trazer mais 3 pessoas. R$ 50 e pode trazer mais 3 pessoas. Se você pegar o seu carro, colocar 3 amigos, rachar o combustível, vir para São Paulo, você consegue rachar aí com 3 pessoas. Nós vamos dar uma BMW nesse evento para essa batalha que vai acontecer entre os alunos do SPR3, entre os alunos do 10 em 1 do pior ano. Então, vai acontecer agora, é domingo, 17 horas, aqui em Alphaville. Diego, segunda-feira, o Marçal fez algo que vai dar acesso. Pela primeira vez, o nosso culto que nós fazemos todas as manhãs de segunda-feira na nossa empresa, o culto Primícias, esse culto será aberto ao público. Esse culto aqui vai acontecer no nosso maior auditório, a partir das 8 da manhã, aqui em Alphaville. E quem compra esse acesso pode chegar às 6 horas da manhã para assistir às aulas. Nós faremos 2 aulas, uma aula do Piorano e uma aula do SPR. Mas, se você quiser vir para o culto, começa 8 horas em ponto. O culto Primícias aqui no nosso palco principal. Diego, como que faz para participar? Você pode investir R$ 50 no seu ticket e trazer também mais 3 pessoas. Ah, mas por que vocês estão cobrando isso? Porque todo esse valor será revertido para o nosso projeto de construção da cidade
lá na África, lá em Angola, em Camisungo. Então, se você quiser participar de todo esse movimento missionário que nós estamos fazendo de construção lá, enfim, da cidade, se você vir presencialmente no culto Primícias, você está contribuindo já com a África. Você pode estar aqui com a gente. Vai ser nessa segunda-feira o nosso primeiro culto aberto. Dia que culto é esse? Esse culto a gente transmite toda segunda-feira, mas é um culto para os nossos multiplicadores na empresa. Mas a gente está realmente abrindo aqui essa possibilidade. Falei para vocês, vai ter Marçal Talks. Gente, você não sabe o que é fazer parte de um bastidor de um programa como o Marçal Talks. Você não sabe o que significa isso. Vai ter Marçal Talks na terça e na quarta. Você pode comprar terça e quarta-feira, investindo R$ 50 por período e está aqui com a gente. São vários programas gravados durante o dia. Você pode escolher se você quer vir pela manhã, à tarde. O importante é você estar aqui. A gente tem muita gente. E eu vou falar para você. O próximo Marçal Talks tem muita gente famosa que vai estar ali, muita gente conhecida, muita gente com uma história extremamente interessante para você estar ali bem próximo, sentado, ouvindo e podendo fazer pergunta ao vivo. O Batalha da Sabedoria, eu preciso falar uma coisa para vocês, tá? Quem vir no Batalha da Sabedoria, sobe aí para mim, Jonathan. Domingo, presencialmente. Só o fato de você estar presencialmente, nós vamos escolher duas pessoas. Duas pessoas serão selecionadas por La Casa para quem vir no evento Batalha da Sabedoria. Diego, quem está na live? Não tem jeito. Se você estiver no Batalha da Sabedoria, você pode ser um dos 2 participantes que serão escolhidos ali no Batalha da Sabedoria. Grava seu vídeo e vem. Quem sabe você pode ser escolhido. Venha participar do Marçal Talks. Terça-feira, dia 30 e dia 1º, quarta-feira. Você pode comprar o seu ticket por período. E nós teremos um evento no domingo 19 de maio que chama Origem da Vida. A Origem da Vida, o ODV. Origem da Vida vai ser uma imersão o dia todo, começa às 8 da manhã, no nosso maior auditório aí. Na verdade, a gente está definindo o local, todo mundo será avisado sobre isso, mas esse evento, se eu fosse você, eu faria. Talvez seja um dos eventos de maior impacto que o Pablo criou, uma das maiores imersões, porém, mais acessível de todas. Não sei se todos sabem, o método IP. O método IP tá quanto, Jonathan? R$ 20.000. R$ 20.000. O ODV, você tem condição de estar aqui por 10% desse valor. Para viver um dia de imersão somente com o Pablo. É ele que vai fazer realmente toda essa jornada de desbloqueio, de você realmente entender a sua identidade plena aí. Então participa com a gente, 19 de maio, a partir de 8 horas da manhã. Fechou? Gente, quero agradecer a todos vocês. Fiquem ligados em todas as novidades aqui que a gente está mostrando. Muito obrigado para você que está com a gente aqui, que está conectado nessa manhã. Você é uma marca viva nessa terra, você é alguém que tem um potencial gigantesco. Use tudo isso para alcançar corações, para realmente avançar e ter uma jornada de crescimento. Que Deus abençoe, assim, abundantemente a sua vida. E que você possa fazer aí um estrago positivo, alcançar muita gente. Um beijo no coração de todos. Tamo junto até depois do fim. Valeu, gente. Até mais.